Olá pessoal, tudo bem? A paz a todos. Hoje nós vamos falar sobre as 7 dispensações do homem que Deus deixou para ele, né? E também vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Como a gente está entrando aí no assunto sobre o Apocalipse, temos que entender primeiro essas partes antes de nos aprofundarmos nos assuntos sobre o Apocalipse. As 7 dispensações é um período de tempo no qual os homens são provados a respeito da sua obediência e à vontade para com Deus, tá? A primeira dispensação que nós temos aí é a dispensação edênica, ou da inocência, né? Começa lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso de número 7, na criação do homem, e vai até Gênesis capítulo 3, verso 24, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, e aí acaba a dispensação da inocência. A segunda dispensação é a antediluviana, que vem a dispensação também chamada dispensação da consciência, porque ela começa lá no capítulo 3 de Gênesis e vai até o dilúvio, no capítulo 7 do mesmo livro de Gênesis. Essa dispensação ela durou 1656 anos. E Deus, durante esse período, ele salva Noé, que era o único justo na época. O pecado tinha se multiplicado, a destruição, né, os pecados assolando toda a humanidade da época, e Deus vê ainda um justo, que é Noé, e salva ele, que é um dos símbolos escatológicos aí da salvação da igreja. Então, ela dura 1656 anos, vai até o dilúvio, quando Noé entra na arca, né? E nós também tivemos nessa época uma tipificação do arrebatamento da igreja, que é com Enoque. Enoque era o sétimo homem depois de Adão, e ele andava na terra, e a Bíblia fala que ele teve 65 anos e gerou filhos e filhas. E andou Enoque 300 anos com Deus. E não se viu mais Enoque, porque Deus o tomou para si. Deus arrebatou Enoque. Nessa época é o único homem que tem-se notícia na Bíblia de que foi arrebatado pelo Senhor. Nós temos a terceira dispensação, ou a dispensação pós-diluviana, né? Que é a do governo humano. Por quê? Porque é nessa época que começa as nações na Terra. Ela começa lá em Gênesis, no capítulo 7, e essa dispensação ela vai durar até Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão. E essa dispensação ela vai durar 428 anos, que é a formação das primeiras nações. Lá nós vamos ver a criação da Babilônia, dos assírios, dos egípcios e outras nações. E uma característica dessa dispensação é a Torre de Babel. Os homens começam a se tornar arrogantes, achando conhecedores de tudo, e tentam fazer uma torre que vai até os céus e querem chegar a Deus. E isso é uma comparação típica com o próprio Satanás, porque quando ele se rebela contra Deus, ele tenta chegar até Deus e colocar o seu trono ao lado de Deus e acima de Deus, né? E os homens tentaram fazer isso. E Deus vai, desce até a terra e confunde os homens. Como? Dividindo as suas línguas. Ninguém mais falava a mesma língua e começa a ter a variação linguística aqui na terra, de outros idiomas. A quarta dispensação é a dispensação patriarcal, ou da família, né? É quando Deus fala com os patriarcas. Quais patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Deus vai falando com os patriarcas, com José, né? E ela começa lá em Gênesis, no capítulo 12. E vai até quando, pastor? Vai até Moisés, no capítulo 20 de Êxodo, quando ele recebe os 10 mandamentos no Sinai. Essa dispensação, ela dura 430 anos e é conhecida como a dispensação patriarcal. A quinta dispensação é a dispensação da lei, né? Ela vai de Êxodo, capítulo 20, que eu havia falado agora, e vai até a morte de Cristo. Então, essa dispensação ela é mais longa. Ela vai durar mais ou menos 1445 anos. E essa dispensação ela é interessante porque ela tem 3 períodos. Quais são? O período teocrático, que vai ter uma duração aí
de 465 anos, e ele começa em Moisés. Depois de Moisés, vem Josué, Josué Samuel, Samuel juízes. Por que teocrático? Porque Deus é o centro de tudo. Então Deus que levantava os líderes, falava como tinha que ser, e assim se fazia. Depois disso, a pedido do povo, tem o período monárquico dentro dessa quinta dispensação. Esse período monárquico é o período que o povo de Israel, Deus levanta reis para governar o povo, governar aquela nação. O primeiro rei é Saul, e nós sabemos que Saul não deu muito certo, e depois Deus conserta isso colocando Davi, que é o que ele chama, e é ungido rei, levantado rei em Israel. Davi e Salomão são conhecidos até os dias de hoje como o reinado de ouro de Israel. Foram os melhores reis que tiveram na nação até os dias de hoje. Depois disso, teve os filhos de Saul, os reinos foram divididos, como o reino do norte e reino do sul. No reino do sul ficou a capital Jerusalém, e no reino do norte, com 10 tribos, ficou a capital Samaria. Esse período monárquico ele durou 490 anos, e ele veio terminar em 605 a.C., quando a Babilônia invade Jerusalém e pega o povo de Israel como cativo. Depois disso, nós temos o Império Gentílico, né, que é o início da plenitude dos gentios. Nesse período nós vamos ter aí o povo de Israel sendo pego pelo Império da Babilônia, depois o Império Medo-Persa. Esse é muito interessante, porque no Império Medo-Persa vai começar a Semana de Daniel, que nós vamos entrar daqui a pouco no assunto, só para você não perder o foco aí. Depois do Império Medo-Persa, nós temos o grego macedônico, e depois do grego macedônico nós temos aí o Império Romano, que é o que estava em vigor na época de Cristo, né? Esse período imperial gentílico vai durar mais ou menos 490 anos. A sexta dispensação é a dispensação da igreja. Qual é essa dispensação, pastor Tiago? É a dispensação da igreja que teve início lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, né? Que é quando desce o Espírito Santo sobre a igreja. Esse aí, ele vai ter fim até quando a igreja for arrebatada. Então, nós estamos no período da sexta dispensação, que tem início no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no derramamento do Espírito Santo, e ele vai durar até o arrebatamento. E o sétimo é o da plenitude milenar. Qual que é esse? Esse terá início na grande tribulação, que é a última semana de Daniel que nós vamos ver aí. Ele vai ter início na grande tribulação e terminar quando Cristo vier reinar na terra por 1000 anos.